E aí pessoal, tudo bem? Tranquilos? Espero que todo mundo esteja bem aí, tá? Nesse corona maluco. E vamos lá para a próxima aula de hoje. Eu vou passar mais uma vez sobre Excel, tá? Um exercício pré-pronto já, que eu já tenho em mãos. Sobre boletim. A gente vai fazer algumas fórmulas básicas, média, mínimo e máximo. Três formas muito simples de serem utilizadas. Vou explicar como é que a gente utiliza essas fórmulas, tá? O exercício já está montado, só que eu vou fazer ele do zero para que vocês possam ver como ele é elaborado, tá bom? Tudo bem? Espero que gostem. Eu só vou passar esse exercício por hoje, tá bom? Tchau, pessoal. Paz. Boa tarde, pessoal. Desculpa um pouquinho aí demorar. Vamos lá começar a aula. Como eu disse no vídeo, a gente vai fazer um exercício pré-pronto já, praticamente, tá? A gente vai fazer um boletim escolar. No boletim escolar, a gente vai fazer três tipos de fórmula: média, máximo e mínimo, tá bom? Vamos começar com a brincadeira. Primeiro passo, abrir o Excel. Pronto. Documento em branco, porque eu falei para vocês que eu vou fazer ele do zero, tá bom? Para vocês terem uma noção de como ele é feito, tá? Nosso aluno irá se chamar maravilhosamente, aluno, dois pontos, né? Porque aí iria vir o nome dele aqui, chamado o quê? Aí, ó, lembrando que o aluno eu coloquei na célula A1, tá? Na célula B1, eu vou colocar o nome dele. Frog Chablau. Eita. Chablau Jesus. Só que tem Frog que conhece qual é essa loucura da minha vida. Vocês podem reparar que tá vendo aqui a coluna B? Essa verdinha aqui tá selecionada? Essa aqui, selecionei a coluna, tá? Que o nome Frog Chablau Jesus, ele passou da coluna B e atingiu que coluna? A C. Quando acontece isso, eu tenho duas opções. Uma, deixar ela assim mesmo. E segunda, mesclar, que ela se tornará uma célula só. Como assim, professor? Não estou entendendo. A coluna B1, a coluna C1, elas são separadas. Vocês estão vendo a linha aqui bem no meio delas, certo? Elas são separadas. Eu posso transformar essas duas células em uma só. Como eu posso fazer isso? Eu seleciono a célula B1 e arrasto até a célula C1. As duas vão ficar selecionadas desse tamanhozinho aqui, ó, desse retângulo aqui. Quando ela ficar assim, na página inicial, na aba, né, principal praticamente, vai ter a opção aqui, ó, no alinhamento, chamado mesclar e centralizar. Quando eu clico nela, aquelas duas células se transformaram em uma só. Vocês podem reparar no seguinte, eu estou clicando aqui no B3, ó, e depois no C3, elas são separadas. Agora, quando eu clico na célula B1 e C1, olha como a seleção dela já é diferente. Então, ela se transformou em uma célula só essas aqui. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Continuando essa historinha aqui maluca. Acabei de fazer o nome do nosso aluno, certo? Agora, embaixo do nome aqui, ó, eu vou escrever matérias para que a gente possa identificar quais serão as matérias que a gente vai exercer, tá? Eu estiquei a coluna A1 aqui, perdão, a coluna A, para que eu pudesse escrever melhor o nome matérias, tá bom? Então vamos lá. Eu vou selecionar dois campos, A2 e A3, aqui, ó, selecionei. Vou mesclar e dentro dessa mesclagem vou escrever o quê? Matérias. Pronto, escrevi matérias. Beleza. Então aqui está o nome, a palavra aluno e aqui está o nome do aluno. E embaixo do nome aluno está escrito matérias. Beleza, eu selecionei o da coluna A, o número 2 e o número 3, ó. Transformei ele em um só e escrevi matérias, tá? É uma mesclagem que eu fiz aqui, tá bom? Mesclagem. As matérias que a gente vai fazer logo abaixo serão biologia, ED de educação educação artística. Eita, tá difícil que as palavras. Artística. Embaixo, educação física.
Educação física. Filosofia. Geografia. História. Opa, esqueci do acento na palavra aqui. Deixa eu arrumar rapidito. História. Que mais? Matemática. Matemática. Portuga. E por último, que eu me lembre, química. Se tiver mais, não tem problema, tá? Vamos só fazer essas básicas aqui para a gente ter uma noção, tá bom? Escrevi errado de novo, meu Deus. Acho que é a prática, falta de prática. Beleza, aqui estão as matérias, tá? Vamos colocar 4 bimestres, tá bom? Como toda escola é. Para quem estuda aí já sabe, já tem a noção do que eu estou falando, né? Só que esses bimestres vão ficar escrito aqui em cima, ó. Tá bom? Ó, abaixo do nome Chablau, que é o nome do nosso aluno. Vou mesclar essas duas células, vou mesclar, e dentro delas eu vou escrever. Primeiro bimestre. Vou fazer a mesma coisa com as duas colunas do lado, a D e a coluna E. Mesclar e vou colocar o quê? Segundo bimestre. Mesma coisa que as outras duas colunas. Mesclar e depois fazer. Professor, poderia escrever e depois mesclar? Poderia, mas para não ter dor de cabeça, eu prefiro mesclar antes, tá bom? Como assim dor de cabeça, professor? Bom, alguns casos malucos que eu já peguei na minha vida, quando a pessoa escrevia, simplesmente não ficava dentro da célula. Eu não sabia nem explicar como, mas era uma coisa maluca. Então, para evitar essas coisas malucas e com dor de cabeça, a gente faz de uma maneira mais tranquila, tá? Quarto bimestre. Pronto. Os 4 bimestres durante o ano, tá? Aqui será prova 1, que são as duas avaliações do semestre. Prova 1, prova 2. Alguém lembra do comandinho Ctrl+C, Ctrl+V? Caso não lembre, vou mostrar agora. Seleciono essas duas. Por que as duas? Porque ela vai repetir no segundo bimestre, vai repetir no terceiro e no quarto bimestre. Então, selecionei os dois, fiz o comando Ctrl+C, ele ficou com essa seleçãozinha em volta aqui, que vocês estão vendo se mexendo. Aí, para mim colar onde eu quero, eu tenho que clicar primeiro na célula e vai colando, ó. E pronto. Tá? Aí eu aperto o ESC para tirar essa seleçãozinha aqui de volta dos dois primeiros aqui, ó. Pronto. O ESC, ele fica no canto superior esquerdo do seu teclado, tá? Não vou esquecer, hein? Beleza. Coloquei. Vamos ver, então, o que a gente já fez. Colocamos o aluno, colocamos o nome do aluno, escrevemos matérias, colocamos, que mais? O nome das matérias, colocamos o primeiro semestre, segundo, terceiro e quarto, colocamos a primeira e a segunda prova. A maioria desses passos a passo que a gente fez foi tudo através do mesclar e centralizar, tá bom? A maioria desses aí. O que eu digo a maioria são o bimestre, o nome do aluno, a questão das matérias. Deixa eu ver se futuramente vai ter mais. Acredito que sim, por causa das... Acho que sim, vai ter sim. Então, esse exercício aqui a gente vai praticar bastante a questão de mesclar e centralizar, tá bom? A gente vai ver isso bastante nas aulas pra frente aí, tá? Continuando, vamos criar algumas notas fictícias, tá bom? Fictícias. Digamos que o aluno, ou melhor, o aluno Frog tenha tirado 2, 3, 5, 8. Lembrando que nota vai de 0 a 10, tá? 5, 6, 8, 9, 8, 8, 7, 7, 4, 5, 2 e 9. Pronto, números fictícios do primeiro bimestre. Vamos para o segundo bimestre. Lembrando que é só um exercício mesmo para brincar, tá? Quem quiser fazer em casa um sisteminha, pode fazer. Só que é bem mais trabalhoso, já lembrando, hein?
Mas tudo isso é possível através do YouTube. Tem uns nerdzão lá mostrando coisas maravilhosas. Terceiro bimestre. Gente, alguns podem estar falando que é muito que eu tenho a prática, mas ó, tudo isso que eu estou fazendo aqui de maneira rápida, eu poderia estar clicando e fazendo. Mas, como eu já falei para vocês, praticarem com os 10 dedos no teclado, certeza que só foram poucos que, né, preguiçosos. Fica mais prático se você usar as teclinhas, as setinhas do seu teclado, tá? Fica muito mais prático. Só é para um ladinho e para o outro, só usar aqui, tá? Não tem mistério nenhum, pelo amor de Deus. Não tô fazendo uma mágica não, prometo. O dia que fizer mágica, Nossa Senhora, vou lá vender. Não, é muita sacanagem. Pronto, 5. 4, 9, 8, 8, 5, 4. Opa. 8. Pronto. Terminei a nota dos trimestres, todinhas que ele tem. Todas. Certo. Depois disso, professor, o que a gente tem que fazer agora? Bom, vocês sabem de cabeça qual é a nota maior dele? Talvez saberiam, mas demoraria um pouco para ter a resposta. Poderia facilitar esse entendimento. Como poderia, professor? Simples. Vamos lá mostrar. Na coluna J e a coluna K, a gente vai esticar ela um pouquinho mais, tá? Por quê? Vou explicar agora. A gente vai escrever dentro dessas duas colunas dois nomes, maior e menor. Ambos o quê? Verá agora. Vou selecionar aqui os dois, ó. Vou mesclar e escrever maior nota. E do lado faço a mesma coisa, só que o oposto de maior, menor. Opa, pronto. Menor nota. Ok, os dois estão aqui bonitinho. Professor, maior e menor é uma fórmula? Sim. Maior, máximo. Menor, mínimo. Vamos fazer agora a fórmula, tá bom? Depois a gente faz outros passos aqui para vocês verem uma noção, tá? Então vamos lá. Qual é a fórmula, professor? Primeiro passo, sempre, jamais esqueçam, o primeiro sinal para se começar uma fórmula é igual. Beleza. Maior. A fórmula que eu vou utilizar se chama qual? Max. Então, no caso, é máximo. Tá? Máximo. Então, vamos lá. Igual, máximo. Lembrando que eu posso escrever a palavra máximo, tá? Ou vir aqui no autossoma, que fica dentro da página inicial, clicar no autossoma e clicar na palavra max, que ele já vai deixar tudo bonitinho aqui para vocês. Qual é a maior nota do Frog referente à matéria de biologia? Se eu clicar o Enter aqui, ele vai me retornar qual é a maior nota. Entre 2, 3, 5, 6, 7, 8. 7, 8, a maior nota foi 8. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para as outras matérias. Educação artística, educação física, filosofia, geografia, história, matemática, português e química. Clico no campo de baixo aqui, que é referente à educação artística. Vou no autossoma e clico no Max. Só que agora, quando eu cliquei no Max, ele selecionou apenas a nota de cima. Então, neste caso, eu manualmente tenho que selecionar aqui, ó, as notas referente à educação artística, tá? Então, eu clico da primeira nota da prova 1 até a nota da prova 2 do quarto bimestre e clico Enter. A maior nota referente a ele foi 8 novamente. Faço a mesma coisa novamente para o campo de baixo. Educação física. Arrasto e clico Enter. Faço para a coisa de baixo. Venho aqui referente à filosofia. Seleciono a primeira prova, a última prova do quarto bimestre e clico Enter. E vou fazendo isso para cada campinho aqui embaixo. Cada campinho. Geografia. O próximo é História. Depois de História vem Matemática, a pior matéria da minha vida. Próximo. Português eu gosto, depende do dia.
e Química. Venho aqui, seleciono e pronto. Todas as maiores notas estão aqui presentes, referente ao primeiro e o último bimestre, tá? Referente ao último bimestre. Certo, continuando, vamos para a menor nota. Oposto de maior, menor. Então, no caso aqui dentro será o min, tá bom? Clico no min e aqui ele já vai trazer todos os valores referentes à biologia. Só que agora, ao invés de ser o maior, será o menor. A menor nota dele foi a prova do primeiro bimestre. Prova 1, nota 2. Faremos a mesma coisa para o de baixo, só que agora é mínimo. Ó, preste atenção nas palavras. Mínimo. Tá bom? Muito bem. De novo. E vou fazendo isso, respectivamente, para cada campo abaixo. Professor, tem alguma maneira que eu possa facilitar aqui? Tem, mas eu quero ser mais chato com vocês. Porque, querendo ou não, isso aqui é importante. Para que vocês reconheçam a fórmula, vocês têm que fazer ela diversas vezes. Só assim vocês irão entender como funciona. E, infelizmente, é assim que funciona, tá? Tem que entender primeiro. E depois eu mostro a parte mais tranquila. Depois mesmo, não agora, tá? Ligeirinhos. Pronto. E a última, para quase finalizar o nosso exercício. Pronto. Professor, fiz tudo isso. Finalizei o exercício? Em parte, sim. Em parte. Aqui ele está dando a maior e a menor nota. Isso é o final da resultado? Poderia ser. Mas, como o professor é chato pra caramba, embaixo vamos fazer mais uma fórmula. Essa fórmula se chama média. Ah, perdão, aqui tem um Szinho, porque ainda vai vir outra fórmula aqui. Pronto. Médias. As médias são referentes a cada matéria aqui. Em vez de escrever cada uma dessas matérias, eu poderia copiá-las e colar aqui embaixo para facilitar nossas vidas. Pronto, fiz isso. Copiei e colei aqui embaixo. Tá vendo? Ó, as matérias continuam aqui em cima e eu colei aqui embaixo para que elas mantenham-se, tá? Beleza. Agora, tem uma questão. O primeiro bimestre teve a prova 1 e a prova 2. Você sabe o resultado de cabeça? Quanto que ele tirou aqui de porcentagem? Não. Então, por isso que temos essa fórmula média para calcular quanto que ele teve em biologia e para os respectivos campos abaixo. E a mesma coisa para os outros campos aqui também do segundo bimestre. Mas primeiro vamos fazer aqui para que a gente possa ver. Um detalhe importante que eu não falei agora, apenas fiz. Eu mesclei essas duas células e arrastei para baixo para facilitar, tá? Então vamos lá. A fórmula que eu falei será média. No autossoma, está escrito aqui média. Então eu clico nela. Só que, em vez de selecionar todos aqui para baixo, estou fazendo aqui campo primeiro, biologia. Então eu vou dar uma ênfase apenas de biologia e clico Enter. Nota 2 do primeiro semestre, nota 3 na prova 2, resultado 2,5. Para os campos de baixo, que é educação artística, física, filosofia e o restante abaixo, vamos fazer a mesma coisa. Clico no autossoma, média. Só que em vez de colocar o 2,2, eu vou fazer para o campo de educação artística. 6,5. Faço a mesma coisa para os de baixo. Gente, vocês vão ver, é tudo repetido, gente, tudo repetido, sem dor de cabeça nenhuma. É só praticar. Eu sei que falar é muito fácil, sei muito bem disso, tá? Pode ficar tranquilos. Se Deus quiser, quando a gente retornar para a sala, eu mostro aí com o maior prazer do mundo todos esses passos a passos para vocês, tá bom? Tranquilo, 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 tá? Podem ficar com consciência tranquila para vocês. Mas o importante é sempre mostrar para que vocês possam ter uma noção de como funciona, tá bom? Matemática. Português. Portuga. O último aqui embaixo, química. E pronto, finalizamos o primeiro bimestre.
Se a gente avançar para o segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre, faremos a mesma ação. A mesma ação, só que agora selecionamos os dois, tá? Então vamos lá, vou selecionar os dois aqui, mesclar. Arrasto para baixo, opa, perdão. Arrasta aqui para baixo, vai ficar bonitinho, que nem o do lado aqui. Ah, um detalhe importante, vocês estão reparando que aqui do ladinho tá verde. Não se preocupem, tá? É um bugzinho dele mesmo, não se preocupem, é normal, tá? Não vai afetar em nada. Certo, continuando. Vou fazer aqui o de baixo. Segundo bimestre, vamos lá. Autossoma, média. Seleciono os dois aqui. E faço respectivamente para os campos de baixo. Querem ver uma coisa interessante? Aqui é referente ao ao segundo bimestre, perdão, de biologia. Vejamos agora o que vai acontecer se eu arrastar para baixo. Esse 3 aqui é referente a quem? Ao 2 e o 4 de educação artística. Esse 3 aqui, referente ao educação física. E assim por diante para os respectivos campos abaixo. É muito mais prático fazer assim, eu sei, professor, porque você ensinou isso antes, pelo amor de Deus, me matando que nem louco. Porque é necessário, gente, eu estou falando isso porque eu sei muito bem que é necessário a gente praticar um pouquinho essas fórmulas manualmente, tá? Manualmente. É importante para vocês reconhecerem. Porque se um dia vocês forem fazer algum tipo de, digamos que uma entrevista, algum tipo de prova, o cara fala, faça a fórmula para mim manualmente. E aí? Entendeu? É necessário fazer essas fórmulas manualmente, tá? É necessário, tá bom? Então, já que eu mostrei, vocês viram que é muito fácil, eu vou fazer uma vez aqui, que é obrigatório fazer uma vez ela aqui, e depois a gente repete para baixo. Na verdade, arrasta. Pronto. Todas as notas aqui referente a ele. Faço a mesma coisa para o último bimestre. Tudo repetido, tudo normal, facinho, sem dor de cabeça. Seleciono o primeiro e o segundo bimestre. Pego a nota e arrasto para baixo. Prontinho. Certo. Professor, a gente fez todas as fórmulas aqui agora, professor. E aí, como é que fica? Bom, finalizamos o exercício. Bem fácil. Então, vamos refrescar nossa memória. A gente colocou a maioria desses resultados, todos eles são dentro de alguma tipo de mesclagem, tá? Mesclagem, que é quando se tem duas células, transformar ela em uma, é a mesclagem, tá bom? Tem como tirar a mesclagem? Tem sim, tá? É só você clicar nesse campus questão mesclado e desmesclar. Só você clicar na palavra mesmo aqui, novamente, que você tira a mesclagem, tá? Tudo bem? Só você clicar nela de novo que você tira a mesclagem. Certo, pessoal. Feito isso, eu só vou dar um embelezamento na nossa tabela, que é o quê? Vocês estão vendo que tá uma grade em volta meio cinza. Eu acho meio feio ela. Eu gosto sempre de colocar uma borda que eu possa ver o que eu estou fazendo, ó, uma borda escura. Se vocês quiserem alterar a cor, fiquem à vontade. Eu, particularmente, não gosto, tá? Não gosto. Aqui assim eu deixo sempre assim desse jeito, tá? Ó, pronto. Tudo detalhado, sabendo o que eu fiz e aonde estou fazendo aqui, tá? Então, assim, a aula de hoje foi essa, tá? Muito simples. Nas planilhas, se vocês forem fazer lá na internet, é a mesma coisa, não muda, gente. Exercício básico ainda, tá? Nada que seja tão extravagante, nada que seja tão complexo, que vocês possam ter algum tipo de dor de cabeça na hora de fazer, tá bom? Super simples, tá? Bom, por hoje é só, tá? Agradeço pela aula de hoje, pela presença de vocês aí, por terem visto. E fiquem com Deus. Cuidado nesse corona, hein? Se cuidem. Vão com Deus. Tchau! Deixa eu fechar aqui, salvar. Pera aí. Vamos, doido. Salvo. Tchau, pessoal. Vamos com Deus. E aí, pessoal, tranquilo? Espero que sim. Bom, a aula de hoje foi essa. Espero que tenha achado fácil. Ou difícil também, tudo bem, é compreensível. Sei que tá difícil compreender um pouquinho, sim, de ser presencial, né? Porque a gente tira aquelas dúvidas mais malucas, assim, presencialmente, né? Eu sei disso muito bem. Mas, assim, tentem dar uma olhada, verificar. Se puder fazer em casa ou no celular, show de bola. Tenta, tá? Se não conseguir também, estuda, vê, me chama no WhatsApp. Estou aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então, desejo já de começo uma boa semana para vocês. Se cuidem.
Saia só se for necessariamente, tá? Relembrando esse recado. Praticamente vou dar em todos os recados que eu vou falar pra vocês. E se cuidem, tá bom, pessoal? Tchau! Falou!